Há mulheres que depois de serem mães sentem que deixam de ser vistas. De repente já não são só mulheres, são mães responsáveis, fortes e incansáveis. Mas no meio disto tudo, quem é que olha para elas? Quem é que as escolhe? Hoje vamos falar sobre amor, relações e um tema que muita gente evita dizer em voz alta. Porque é que ainda é tão difícil para muitas pessoas entrar numa relação com alguém que tem filhos? Será que é medo? Imaturidade? Egoísmo? Ou será que o amor moderno só existe quando tudo é simples? Porque amar uma mãe nunca é amar só uma pessoa. É aceitar uma história, responsabilidades, horários, cansaço, prioridades e um coração que já passou por muito. E talvez a pergunta mais difícil seja esta. Hoje em dia, as pessoas ainda sabem amar de verdade? Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um podcast do Sagrado Profano. Este é o quinto, tem sido um sucesso. Muita gente se tem identificado. Muito obrigada pelas vossas partilhas, pelas vossas mensagens. Há muita gente que tem ido ter com a Bárbara, comigo, a dar o seu feedback. São assuntos muitas vezes que não estão em cima da mesa, que não trazem para público. Hoje será mais um deles. Bárbara, tu estás preparada? Sempre. Nós, no último podcast, terminamos justamente com uma pergunta que era até que ponto esta sociedade está preparada realmente para ter uma mãe com filhos numa relação? Como é começar do zero? Como é estar novamente numa relação, tendo em conta que muitas vezes um homem, quando chega até uma mulher, tem que estar preparado que existe um pacote. Vou dar aqui o nome pacote, porque não é só a mãe, não é só os filhos, há aqui um conjunto de pessoas. É fácil voltar a estar numa relação novamente após um divórcio, uma separação, após um fim? É fácil voltar a amar novamente? Olha, antes de mais, boa tarde a todos, que eu também ainda não disse boa tarde a todos. Se é fácil voltar a amar novamente. Acho que a questão nem é se é fácil voltar a amar ou voltar a apaixonar-se novamente. A questão é se é fácil voltar a apaixonar-se por alguém que esteja preparado para ti, ou neste caso para mim, e para o pacote, como tu dizes, para a mochila que eu trago. E eu, sinceramente, acho que cada vez é mais difícil. Porque o facto de ser uma mulher, e falo sempre no meu caso, ser uma mulher com 3 filhos, um cão e um gato, também faz parte. São todos Faz filhos? parte do meu pacote, são meus filhos também. Acho que por muito que a pessoa, ou seja, o homem por quem tu te possas vir a apaixonar, por muito que ele ache que possa estar preparado, Nunca está. só depois, no terreno, digamos assim, é que ele percebe efetivamente a realidade da situação. Sentes que os homens evitam mulheres com filhos para não terem responsabilidades? Olha, sinto que os homens evitam mulheres com filhos no que diz respeito a ter uma relação séria. Aí sim. Porquê que os homens querem uma mulher madura, mas não querem a realidade dela? Sinceramente, eu acho que eles não têm propriamente a noção do que é efetivamente uma mulher madura. Porque dizes isso? Porque repara, Teu caminho tem-te feito atenção que ter essa eu noção? depois do meu divórcio, eu tive uma relação que durou quase 7 anos com um homem com o qual eu pus logo tudo em pratos limpos. Ou seja, conheci-o, apaixonámo-nos, ele fez-me as perguntas todas que tirou as dúvidas todas que tinha,
Por exemplo, se os meus 3 filhos eram os 3 do mesmo pai. Ou seja, logo de início pus as cartas todas em Transparência. cima da mesa. E essa relação durou quase 7 anos. Portanto, sim, ainda há casos em que é possível teres uma relação séria com um homem que não tem filhos. No meu caso, não só ele não tinha filhos, como ele sabia à partida, porque eu, quando a minha filha nasceu, eu fiz laqueação, portanto, ele sabia logo à partida. Acho que foi uma coisa que eu quis explicar logo de início, porque tinha essa obrigação. Se estava a entrar numa relação com alguém que não tem filhos, eu teria que ser totalmente transparente com essa pessoa e dizer-lhe que eu, Bárbara, não podia ter mais filhos pelo método tradicional, digamos assim, poderia sim engravidar. Isto já é um dos fatores para muitos homens Sim. não voltarem a estar com uma mulher com filhos, certo? Depende. É assim, há muitos homens que querem ser pais. E também há outros tantos que não fazem questão disso. Na altura, quando eu comecei a namorar o meu ex-namorado, a única coisa que ele me disse foi: ok, está tudo certo, neste momento nem é algo que lhe passasse na altura pela cabeça. Passado algum tempo, para aí passado 2 anos, eu cheguei a questioná-lo, porque eu própria gostava de saber qual era a opinião dele, se ele queria ser pai, se ele queria que eu engravidasse, se ele queria ter um filho. E a realidade é que na altura a resposta que ele me deu foi: eu já me mentalizei que eu não ia ser pai. Ou seja, Mas não sentiste aqui que o estavas a castrar? Senti que ele se estava a castrar a ele próprio, porque eu nunca disse que não podia engravidar. Não podia engravidar pelo método tradicional. No entanto, eu também não poderia, enquanto mulher ou enquanto namorada dele, enquanto mulher dele, se ele, e essa conversa que nós tivemos na altura foi: tu não tens que te mentalizar ou que tu não vais, que já não vais ser pai. Se tu sentes necessidade de ser pai, falamos sobre o assunto. Até porque tu também não sabes até que ponto é que eu gostaria de ter um filho teu, porque a minha relação com o meu ex-marido é uma coisa, os meus filhos são da minha anterior relação, e eu até posso efetivamente querer ter um filho teu, independentemente de eu já ter 3 filhos. Portanto, foi o que eu lhe respondi na altura, e ele não mostrou na altura grande abertura para isso. Ele disse que já estava mentalizado que já não ia ser pai, e ficamos por ali. Mas a realidade é que depois aconteceram situações e notava-se que mesmo que ele não estivesse a pensar nisso na altura em que começámos a namorar, passado 2, 3 anos, o bichinho se calhar começou ali a despertar alguma coisa, não é? E ele nunca quis, mas isso também é muito relativo, varia muito de pessoa para pessoa. Ele era muito cauteloso, ele pensava em tudo muito à frente, ele começava já a pensar. Aliás, nós chegamos a falar, ele dizia: então, mas tu já tens 3 filhos, mais uma criança, temos que mudar de casa, temos que mudar de carro, ele arranjava problemas. Já fazia os planos Já fazia, todos. exatamente. Então ele simplesmente desistiu pelo caminho, e porque se calhar também não tinha que ser, que eu acredito que também não tinha que ser. Mas acho que o facto de um homem querer uma mulher madura não tem propriamente a noção de tudo aquilo que acarreta, principalmente uma mulher que já tem filhos, de uma relação ou de 2 Um relações. homem que não aceita os filhos, achas que tem bagagem para amar a mãe, realmente? Um homem que não aceita os filhos, porque é que um homem não haveria de aceitar os filhos da mulher que ele supostamente ama? O primeiro contacto direto Para mim, é a mulher, a mãe. sim, mas repara, e eu falo enquanto mulher, enquanto Bárbara, e pela minha maneira de ser. Se eu hoje conheço uma pessoa, se eu começo a conhecer uma pessoa, eu vou conhecendo essa pessoa e vou falando da minha vida, e das primeiras coisas que eu faço é, até porque eu não escondo isso de ninguém, muito pelo contrário, é efetivamente que eu tenho filhos, que eu tenho 3 filhos, 2 já são adultos e tenho uma pequena. Ou seja, porque é que a pessoa que está a conhecer-me
se já me conhece desde o início, sabe desde o início que eu tenho filhos, porque é que ele não aceitaria os meus filhos? Para mim, isso não faz sentido. Até porque muita gente, por norma agora, na primeira dificuldade já Sai desiste. fora. Porquê? As relações são superficiais demais. As relações são superficiais demais, as pessoas acham que... Acho que neste momento, e hoje em dia, as pessoas confundem a paixão com o amor. É muito fácil te apaixonares por alguém. Preferes-te apaixonar ou amar? Eu costumo dizer, eu quando me apaixono por Vives as alguém, paixões. eu agora não vivo, eu agora nem sequer vivo muitas paixões, eu agora sou mais, eu torno-me uma pessoa muito mais fria. Sou uma pessoa muito, ou era uma pessoa, não, sou uma pessoa muito intensa e apaixono-me muito, ou apaixonava-me muito facilmente. Dá 1 ano para cá, isso já não acontece. Quem apagou esse fogo? Foi, foi alguém que eu escolhi amar, depois de me apaixonar. Essa pessoa conheceu os teus filhos? Sim, Tinham uma boa relação? excelente. E tinha e tem. Eles aceitaram facilmente a entrada dessa pessoa na tua vida? Sim. Aliás, essa pessoa na minha vida foi sempre vista, apresentada como um amigo. Não fomos... Era isso que nós éramos, efetivamente. Se calhar não tanto na prática. E o que é que tu querias ser realmente? O que é que... Tu querias ser realmente? O que é que eu queria ser realmente na Estás a altura? dizer somos, éramos Não, amigos? nós somos amigos. Éramos amigos, somos amigos. E nunca quis ser mais do que aquilo que ele... Nunca quis ter dele mais do que aquilo que ele estava preparado para me dar. Sempre deixei isso bem claro. No entanto, eu costumo dizer às pessoas, é muito fácil nos apaixonarmos por alguém. A intensidade, a paixão, o fogo, a adrenalina. Difícil é tu, depois de te apaixonares por essa pessoa, saberes até do lado mais obscuro dessa pessoa, decidires amar essa pessoa. Independentemente do lado mais sombrio que a pessoa possa ter, ou independentemente dos maiores defeitos que a pessoa possa ter, porque defeitos todos nós temos. Tu tens os teus, tu não és perfeita, eu tenho montes de defeitos. Mas acho que amar alguém é saber olhar para além dos defeitos. Ok, aquela pessoa tem defeitos, mas saber que as qualidades dessa pessoa são superiores aos defeitos que ela tem. E é conseguir perceber o porquê que aquela pessoa tem aquele lado mais sombrio, aqueles defeitos, aqueles problemas. E depois eu sou uma pessoa que não sou de julgar ninguém. Cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas lutas, as suas guerras, os seus demónios. Cada um luta diariamente contra os pequenos demónios e percebi este último ano que tu podes até escolher amar uma pessoa, mas não é porque tu escolhes amar aquela pessoa que aquela pessoa é o homem para a tua vida. Porque eu hoje, ao fim deste tempo, e depois de tudo aquilo que aconteceu, por muito mais que eu olho para trás, eu não me arrependo de ter conhecido aquela pessoa, não me arrependo de ter trazido aquela pessoa para a minha vida, mas sei que aquela pessoa, neste momento,
nestas condições, não é aquilo que eu quero para a minha vida, por muito mais que eu ame aquela pessoa. Nem para os teus filhos? Nem para os meus filhos. Se não é a pessoa para a minha vida, eu quando escolho uma pessoa, quando decido, quando quero ou quando opto por, ou melhor, quando escolho amar uma pessoa, eu pondero sempre se... Como é que eu tenho de explicar? Eu escolhi amar aquela pessoa, mesmo sabendo dos problemas que essa pessoa tinha. No entanto, não significava que eu iria no imediato trazê-la para a minha vida pessoal, incluindo com os meus filhos. Eu sou muito ponderada em relação a isso. Eu sempre... Há um limite. Há um limite. Os meus filhos sabiam que eu saía com essa pessoa, que se tivesse que ir passar um fim de semana fora com essa pessoa, e até porque os meus filhos mais velhos são adultos, portanto... Tem abertura mental. Tenho uma abertura para falar com eles, como falo contigo, como falo com uma amiga minha. A mais nova, obviamente, havia ali perguntas que ela fazia e eu respondia-lhe de forma a conseguir contornar as situações, mas sempre impus ali um limite. Sempre disse aos meus filhos que, atenção, é isto assim, 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 mas neste momento, nestas circunstâncias, não vai passar disto, percebes? E o facto de ter escolhido amar essa pessoa não significa que eu tenha que aceitar tudo. Porque se eu vejo essa pessoa ou qualquer outra pessoa que possa vir a entrar na minha vida, eu tenho que... eu não posso pensar só em mim. Essa pessoa aceitou o teu mundo? Essa pessoa aceitou o meu mundo, sim. Essa pessoa, inclusive, chegou-me a dizer que eu tinha tudo aquilo que ele queria numa mulher. Os filhos nunca foram entrave, então, certo? Não. Alguma vez tiveste algum homem que te colocasse uma entrave em relação aos teus filhos? Não, porque eu nem sequer deixo chegar a esse ponto. Se eu vejo que, ao conhecer uma pessoa, possa ou pudesse haver ali, o facto de ter filhos, haver ali uma entrave, eu já nem sequer dava mais abertura para isso. Sentes que há algum preconceito em relação a mães que têm assim filhos e que voltam novamente a entrar numa relação? Ainda há esse preconceito? Olha, preconceito por parte da sociedade propriamente dita, eu acho que agora já talvez nem tanto. Há 10 anos atrás, quando me separei, acho que havia mais. Acho que havia mais nessa altura. Uma mulher com 32, 33 anos, separada com 3 filhos, ai coitada, o que é que vai ser dela? Sozinha com 3 filhos neste mundo. Era literalmente isso. É aí que começa a independência da mulher, lutar para ter tudo, independentemente contra qualquer opinião alheia. Bárbara, eu acompanho-te há 2 anos, talvez, que a gente se conhece, por aí. 2. Vejo que és uma mulher muito independente, desta sociedade normal, 2026, prontas para tudo, prontas para abraçar o mundo, e quando digo mundo, é o mundo do coração, dos filhos, da família, do trabalho. Mas não sentes aqui que os homens cada vez estão menos preparados para amarem mulheres tão independentes? Eu acho que eles têm medo. Eu, por exemplo, De que forma é que a mulher intimida? eu vou-te dar um exemplo. Eu tenho 43 anos. E eu não me sinto com 43 anos, essa é a realidade. Eu costumo dizer, eu tenho o síndrome de Peter Pan, que é a eterna criança. E depois eu vejo homens da minha idade, ou mais velhos, ou da minha idade, a maior parte ou são, isto falo para aqueles que eu vejo, para aquilo que eu vejo quando saio, que eu vejo nas minhas amigas, nas pessoas mais próximas, ou são pessoas com uma mentalidade completamente antiquada, digamos assim,
ou são pessoas que, como se costuma dizer, de onde uma mulher sai a chorar, Mais nenhuma mais sai a rir. nenhuma sai a rir. E os mais novos querem tudo muito fácil, muito. Como é que eu tenho de dizer? Há casos, atenção, e há exceções à regra, conheço algumas, mas é tudo muito. Eu dou-te um exemplo. Eu de vez em quando saio com as minhas amigas para a noite. Vamos jantar, por exemplo, neste fim de semana vamos jantar, vamos beber um copo e eu vou essencialmente, quando saio à noite com as minhas amigas, eu às vezes sinto-me completamente descentrada de tudo o que ali está naquele bar ou naquela discoteca, porque eu não vou para a noite para arranjar homem. Eu vou para a noite porque eu gosto de dançar, eu gosto de me divertir com as minhas amigas e eu gosto de beber um copo. Para me abstrair um bocado da minha rotina, da minha correria do dia a dia. E essencialmente porque eu adoro dançar e adoro ouvir música. E eu dou por mim às vezes. Eu às vezes estou na noite e dou por mim com o meu copo na mão, encostada, por exemplo, uma parede, uma coluna, e põe-me a apreciar. E olho para um lado e olho para o outro. E é tudo ao mesmo, seja 23, 25, 30, 40, 50, é tudo para a mesma coisa. A noite não será uma fuga rápida, uma saída de emergência? Para a maioria das pessoas, talvez para 90 ou 95% das pessoas, sim. Acho que acham que é ali que... Alguma vez na noite escondeste que eras mãe? Ninguém me pergunta sequer. Até porque eu sou-te muito sincera, eu vou para a noite e eu não sou pessoa de... Quem se mete comigo na noite vem bater à fraca porta. Certo, mas em algum caso, em algum momento de... Porque acontece, não é? Um momento de Eu sou muito desejo. antipática, Marisa, na noite. Não. Mas nunca sentiste que não era o momento de falar? Até porque há coisas que são tão fugazes, tão intensas, tão momentâneas e tão aquela noite e acabou. Eu vou dizer uma coisa, a pessoa que nós estávamos a falar ao início eu conhecia na noite. Eu já a tinha visto, passou-me a fazer scroll num feed e já bateu o meu olho, já bateu ali, mas tipo, não conhecia a pessoa de lado nenhum sequer. Havia ali uma pessoa em comum, mas eu pensei assim, não, deve ser do género, portanto não, esquece lá isso. E eu conheci essa pessoa na noite. E na mesma noite, na conversa que estávamos a ter, nessa noite em que nos conhecemos, eu falei logo dos meus filhos. Por necessidade? Não, Porque é que levou? porque fazem parte da minha vida. Estávamos a ter uma conversa, como estamos agora a ter aqui, e surgiu falar dos meus filhos. Porque não... Os meus filhos são a minha vida, fazem parte da minha vida. Mas na tua opinião, porque é que muitas mulheres ainda escondem que têm filhos? Que não... Dá jeito? Não, eu acho que uma mulher que conhece um homem e que esconde que tem filhos, isto é a minha opinião, não julgando ninguém, atenção, é porque tem medo da pessoa olhar para ela, ou seja, acho que tem ali alguma necessidade de validação também. Porque sente que vai perder. Porque sente que vai perder, ou seja, não tem confiança. E pode pensar. E pode pensar, alto, eu não me vou dizer, eu estou a gostar desta pessoa, até girinho, bonitinho, sabe falar e tal, e eu não vou falar já que tem filhos, vou deixar ver no que é que isto dá, deixá-lo conhecer melhor, e depois, na hora certa, vou contar. E eu, pessoalmente, discordo dessa forma de falar. Tipo, então se estás a conhecer uma pessoa, se os teus filhos fazem parte da tua vida, tu vais deixar a pessoa primeiro se apaixonar por ti e começar a nutrir sentimentos mais sérios por ti, para depois lhe contar que tens filhos. Porque nem toda a gente é obrigada a querer uma pessoa ao lado com filhos. Eu poderia, por acaso eu nunca tive esse problema, ainda ia, mesmo antes de eu ser mãe, inclusive, eu antes de me casar, eu cheguei a andar com uma pessoa que já tinha uma filha e sabia que ele tinha uma filha e conhecia essa pessoa, conhecia a filha dele e nunca me fez
comichão, nunca... E está tudo bem. E está tudo bem. Está tudo bem aceitarmos ou Ou não aceitarmos. Eu, por acaso, nunca me fez diferença. Porque se eu vou estar com uma pessoa, se eu estou a conhecer uma pessoa, eu não quero conhecer só aquele ser individual. Principalmente se tiver filhos. Se tiver filhos... Há toda uma história. Há toda uma história por Chegar trás. ali. Exatamente. Portanto, eu vou querer perceber a história daquela pessoa, para poder entender aquela pessoa. Até porque todos nós temos um passado. Então, porquê é que eu vou estar a conhecer um homem, ou porquê é que um homem vai estar a conhecer uma mulher, escondendo que tem um filho, ou que tem uma filha, ou que tem, no meu caso, tem 3 filhos, ou evitando falar sobre isso? Eu, com o meu namorado, a primeira coisa que eu fiz, ele já sabia porque ele já me conhecia. A única coisa que ele ainda estava na dúvida era se os meus 3 filhos eram do mesmo pai ou se eram de relações diferentes. E foi na altura a única pergunta que ele me fez. No entanto, nunca foi entrave, mas eu O que é que sentes que perguntam isto? Se é do mesmo pai? Eu acho que é para perceber Isto é até uma que insegurança ponto... deles, dos homens? Não acho que seja uma insegurança, acho que é mesmo uma curiosidade para saber até que ponto é que já tiveste... Foi talvez uma maneira de perguntar quantas relações tiveste antes, percebes? Acho que é muito isso, acho que há muitos homens que ainda... Quantas relações é que tu tiveste? Então, mas tu tens 3 filhos, são os 3 do mesmo relacionamento, ou tiveste um relacionamento... Mas eu, no meu caso, acho que era mesmo porque a pessoa em questão também já sabia que o meu relacionamento já andava terminado há muitos anos e tinha uma filha com 1 ano e quase 2 anos, e ele não devia estar a perceber muito bem, então, mas se a tua filha ainda é tão pequena, se o teu casamento já está mal já há muitos anos, pronto, acho que foi mais por aí. Mas a maior parte deles acho que é mesmo para perceber, mas quantas relações é que já tiveste? Tens 3 filhos, tiveste só... Sabes que cada vez tens chegado mais até mim e por, não só em Portugal, mas vários países, vários clientes, e eu noto que estão sozinhas há 10 anos, 15 anos. Nenhuma é solteira, nenhuma, portanto, todas têm filhos. 10, 5, 10, 15, não importa. Mas tu sentes aqui que há cada vez menos oportunidades para a mulher voltar a amar quando tem filhos? Acho que uma mulher, depois de ter filhos e a partir de determinada altura, e eu, de há uns tempos para cá que tenho sentido isso, e quando eu digo que estou mais fria, que já não me apaixono tão facilmente, é porque eu agora, hoje, a pessoa que estiver ao meu lado vai ter que me acrescentar. Porque eu vivo bem sozinha. Eu sinto-me feliz sozinha. E é por isso que as mulheres não querem aproveitar facilmente oportunidades? Olha, eu vou ser, desculpem o termo, mas eu vou ser muito curta e grossa. E acho que muitas mulheres, numa situação como a minha, pensam como eu. Eu vou dizer um palavrão, mas depois... Mas foder por foder já não me interessa nada. É isto, ponto. Porque para isso, o que me falta é disso, percebes? Tu vais para a noite, se eu quisesse, eu ou qualquer mulher, porque para uma mulher é sempre muito mais fácil, eu ia para a noite... O que é que tu queres então neste momento na tua Eu quero vida? alguém que me acrescente, que me acompanhe, que perceba aquilo que eu quero, os meus objetivos, que eu tenho sonhos, eu tenho planos, e eu sou aquela pessoa que diz que se tu és capaz de sonhar, tu és capaz de realizar, não é? Porque senão não serias sequer capaz de sonhar. Então, ter alguém ao meu lado neste momento que só me puxe para trás, eu já paguei para essa missa, como se costuma dizer. Não, já não quero, já tive, já me atrapalhou, já percebi onde é que errei. Eu neste momento quero alguém que entenda a vida que eu tenho, entenda que eu sou uma pessoa determinada, que tenho projetos, que tenho planos, que tenho filhos e principalmente que eu quero é paz. Se a pessoa vier para me acrescentar alguma coisa, ok. Se a pessoa vier para me tirar a minha paz, não quero. Mas sentes que é possível alguém te poder amar, mas não aceitar o teu mundo? Eu acho que não é possível.
porque há tantos homens, há Não, tantas eu não acho que seja relações, possível. mas na hora de dar o passo, Mas eu acho que eu acho que não é possível. Eu acho, atenção, porque na minha maneira de pensar, acho que não faz, nem sequer, acho que nem sequer faz muito sentido eu estar com uma pessoa que me diga, olha, eu amo-te muito, mas eu não gosto do estilo de vida que tu levas. Ok, então dá-me quais são os motivos. Porque eu não tenho um ordenado fixo ao fim do mês. Porque eu tenho que, se eu não trabalhar, não ganho. Ok? Porque eu tenho filhos, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho que ser mulher, empreendedora, mãe, dona de casa, amiga. Porquê? Porque eu gosto de treinar, porque eu gosto de me alimentar bem, às vezes, porque como é que tu consegues sair de tantas desilusões? E quando eu falo desilusões, falo desde a pessoa que estavas a falar há um bocadinho, das desilusões que tu vais vendo na noite, das desilusões que é normal muitas vezes nós vivermos as histórias das nossas amigas. Como é que tu vives uma soma de desilusões? acho que aceita que dói menos. Dói menos? Sim. Vou questionar porquê. E tu sabes de muita coisa. Eu estou falando em relações sérias, fez 2 anos, doeu muito, doeu muito, porque tu passas de uma relação perfeita, ou aparentemente perfeita, Para um belo cinzas? dia a pessoa diz, olha, preciso de um tempo, afinal já há 2 anos que não sou feliz, eu vou para a casa da minha mãe. E tu 2 anos? E estás-me a dizer isso agora, passado 2 anos? Mas ainda há um mês atrás, estamos todos felizes. Hoje consegues perceber? Sabes, tu uma vez fizeste uma pergunta que me pôs a pensar, que foi no dia da inauguração do estúdio, que tu me perguntaste assim, se ainda estivesses com ele, achas que estarias aqui neste momento? E eu disse, não. Por isso é que eu digo, aceita que dói menos. Tudo acontece por uma razão de ser. E não, se ele não tivesse saído naquela altura, eu não teria me aproximado das pessoas que me aproximei, não teria deixado as pessoas entrar na minha vida, as pessoas que entraram, não teria tido a inauguração do estúdio, não teria a vida que tenho, porque eu vivo ou vivia para a minha relação. O passado ainda pesa. O passado recente ainda pesa um pouco, que eu acho que é normal. Mas acho que não. Eu dou-te um exemplo, e aí acho que se vê algumas coisas. O meu pai faleceu há 3 semanas. Antes do meu pai falecer, eu enviei uma mensagem, estava a fazer scroll na minha galeria de fotos, estava a limpar algumas fotos da galeria e apareceu-me uma foto do meu pai com o meu ex-namorado no casamento da minha irmã. Uma foto a preto e branco. E eu, em setembro do ano passado, já sabíamos que o meu pai estava doente e o meu ex-namorado tinha vindo buscar o resto de umas coisas que eu tinha lá em casa, que já não fazia sentido lá estar, e eu estive para ele contar, porque ele gostava muito do meu falecido pai e sabia que o meu pai também gostava muito dele, mas optei por... Ele é muito um bocado bastante hipocondríaco e eu disse, se ele for contar agora que o meu pai está com cancro, etc e tal, pronto, não vale a pena, deixa estar. Mas quando eu vi essa fotografia na minha galeria, eu acredito muito em sinais, e sabes disso. E do nada aquela foto apareceu na galeria e disse, isto foi uma semana,
2 talvez, antes do meu pai falecer. Eu disse, bem, se calhar está na altura de lhe contar, porque acho que se fosse ao contrário... Foram quase 7 anos que estivemos juntos, portanto, cria-se ali ligação. Quer eu criei com os pais dele, quer ele criou com os meus pais e com a minha família, que é normal. E contei-lhe. E ele ficou chocado. Ele próprio disse, desculpe, mas não sei o que é que tenho de dizer. Acho que estou em choque. Quando meu pai faleceu, mandei-lhe uma mensagem a dizer que meu pai tinha falecido. E a dizer quando é que era o funeral. Eu sabia que nesse dia ele não poderia ir ao funeral porque ele estaria a trabalhar, mas na realidade eu também sabia que ele não ia ter coragem de ir ao funeral. E está tudo certo. Nem toda a gente consegue lidar com as emoções. E acho que foi aí que eu percebi que se calhar esse passado, mais passado, já não me pesa assim tanto. No entanto, aquilo que eu quero é que ele seja feliz. Eu costumo dizer, as pessoas que eu amei, ou as pessoas que foram importantes na minha vida, eu acho que vou amá-las para sempre, porque há várias formas de amar uma pessoa. E fazem parte da tua história. E poucas pessoas entendiam isso quando se tratava do pai dos meus filhos, e eu cheguei a dizer isso na altura ao pai dos meus filhos, quando a gente se separou, independentemente do tipo de relação tóxica que tivemos. Eu disse-lhe de caras, na altura em que a gente se separou, eu disse, eu vou amar-te para sempre. Porque tu és pai dos meus filhos. Independentemente de todo o mal que eu possamos ter feito um ao outro, porque ele fez muito mal, mas eu tenho noção que também lhe fiz mal a ele, porque uma relação, quando termina, a culpa é sempre dos dois. Nunca é só daquela pessoa. Não há Nunca mais, é não há só. menos. Se ele fez o que fez, foi porque eu permiti também, porque eu também não tive as atitudes mais corretas. Ainda em determinada altura, também fui muito cobarde, também não tomei a decisão mais acertada. E disse-lhe isso, e as pessoas não entendem. Eu não desejo, eu posso dizer que na altura do Covid, eu todos os dias à noite ia à minha varanda fumar um cigarro e eu olhava para o céu e pedia proteção para os meus. Mas quando eu dizia para os meus, eu fazia questão de frisar que os meus inclui o pai dos meus filhos, os irmãos e cunhados dele, os pais dele, porque são família. Claro. São família dos meus filhos. Eles podem diretamente não ser nada a mim, mas quer queira, quer não, vão ser sempre família dos meus 3 filhos. E então, no caso da minha anterior relação, eu não tenho isto a apontar ao meu ex-namorado. Nem ex-marido? O meu ex-marido acabámos por ter, foi uma relação completamente diferente. Mas ao meu ex-namorado nós vivemos uma relação completamente pacífica, uma relação de amizade e respeito brutal. Não havia um único insulto, por muito pequenino do género, vai-te lascar, não é? Nada, nada, nada. A única coisa que eu acho que ele pecou, mas isso porque eu também deixei chegar a esse ponto, foi a parte do término, a forma como ele acabou. Não foi a correta? Na minha opinião, não. Ele não devia ter deixado de chegar àquele ponto. Pegando aqui no teu pai, e vamos deixar aqui um registro para ele, porque foi muito, muito, muito recente. Os pais têm voz quando uma mulher volta novamente a amar com filhos, com toda uma bagagem que já tem, os pais estão lá. Os pais estão lá quando a mãe perde o pai, o marido, e vice-versa, quando é o filho que perde a mulher. Portanto, ficam os netos. O teu pai alguma vez teve algum conselho quando voltaste novamente a ter a tua relação, neste caso de 7 anos após o casamento? Não. Meu pai sempre respeitou muito as decisões que eu tomei, mesmo que ele não concordasse com elas. Aliás, eu casei e ninguém me obrigou a casar.
Eu é que interpretei mal na altura aquilo que me foi dito. Em relação ao meu ex-namorado, eu na altura falei primeiro com a minha mãe. Recordo-me que ela perguntou-me que idade que ele tinha, se ele era divorciado, se ele era solteiro, se ele tinha filhos. Ela só me disse assim: ai, minha filha, ele não tem filhos e tu já tens 3 filhos e fizeste laqueação, tens a certeza, isso não vai dar lá grande coisa, isso se calhar não vai dar certo. Isso também não te preocupes, está tudo certo, é normal, preocupa-se. Então eu sou, não é? Nós somos da mesma idade, fazemos diferença de um mês. Mas eu tinha 3 filhos, ele não tinha filhos, ela sabia que eu tinha feito laqueação, que já não ia ter filhos, não é? Que já não pretendia ter mais filhos, então ela estava ali com aquela preocupação. Vai ser um problema. Nunca foi. Houve ali conversas sobre isso, mas... Os teus pais nunca te perguntaram com o decorrer da tua relação? Sobre se ia ter voltarem filhos? Não. Não. Nunca podem-se ter questionado para eles próprios em relação a perguntar-me a mim diretamente, não. Teu pai partiu orgulhoso da filha que és? Da mãe que és? Dos filhos que tens? Olha, eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Mas também acredito que se ele não tiver partido, se não tiver partido orgulhoso da filha que sou, da mãe que sou, da mulher que sou, acredito que onde quer que ele esteja agora, ele consegue perceber muita coisa que ele se calhar antes não percebeu. E acredito que ele neste momento esteja orgulhoso. Minuto de pausa. Bárbara, como é que tu então distingues alguém que gosta de ti ou que está preparado para ti? Olha, como é que se distingue? Sinceramente, acho que só mesmo com a convivência. E se bem que neste momento, sendo muito sincera, não, acho que não é isso que... Eu cada vez acredito mais que quando tiver que ser, é. Não tem que estar à procura, não tem que estar a pensar, não tem que... Acredito que o que é meu está guardado. Está tudo certo. Eu cada vez estou mais naquela de aceita que dói menos. O homem tem que aceitar as dificuldades, o homem ou a mulher. Neste caso estamos a falar de mulheres que têm filhos, mas o homem tem que aceitar as dificuldades que lhe são impostas Ninguém na tem que relação. aceitar nada. Ninguém é obrigado a aceitar nada que não esteja preparado a aceitar. O homem pode ir embora então? Pode. A realidade é que pode. Um homem pode ir embora e uma mulher pode ir embora. Ninguém é obrigado a ficar onde não se sente bem. Não é porque eu hoje conheço uma pessoa, aliás, e podemos voltar outra vez ao meu ex-namorado. Ele não era obrigado a ficar. Mas escolheu ficar. Escolheu ficar. E quando não aguentou mais, decidiu ir embora. O que deve ser feito, isto é na minha opinião, é que quando percebes, e isso falamos sobre isso depois de terminarmos, quando percebes que não estás confortável ali, falar com a pessoa com quem tu estás e expores. Dizer, ele deveria ter vindo ter comigo e deveria-me ter dito, Bárbara, passa-se isto e isto. Isto está-me a incomodar. O que é que podemos fazer? Porque uma relação é feita disso. Ninguém tem que mudar em prol da outra pessoa. Nem o homem tem que mudar
a sua maneira de ser em prol da mulher, nem a mulher tem que mudar a sua maneira de ser em prol do homem. Independentemente dos mundos. Independentemente dos mundos. Aquilo que eu acho, cada vez mais, que uma relação deve ser costumo dizer, são duas pessoas imperfeitas, não é? A tentarem ser melhores, de dia para dia, e a tentar encaixar-se uma na outra. Porque tu podes não gostar de sair à noite, mas não podes obrigar-me a não gostar de sair à noite. Percebes? Tu podes não... Eu, por exemplo, o meu ex-namorado estava a fazer stories e a fazer fotos comigo quando íamos a algum lado e não sei o quê. Mas ele fazia, porque ele sabia que eu gostava. Eu não... Se eu visse na cara dele que ele realmente não queria, que ele estava efetivamente desconfortável, eu não insistia. Mas quando via que havia ali abertura para tal, fazia. E ele até entrava na brincadeira e fazia aquelas caretas e aquelas palhaçadas também comigo. Portanto, tem que haver um meio termo, não é? Podes até não gostar muito, mas podes até estar ali um bocadinho, encaixar-te ali um bocadinho naquele mundo e aquela pessoa encaixar-se um bocadinho no teu. A partir do momento em que não te sentes bem ali, não tens que ficar ali. Falas com a pessoa, isto é a minha opinião, antes de deixar chegar ao ponto. Aliás, nós falamos, eu até cheguei a dizer, já reparaste que nós em meses tivemos mais diálogo do que em anos de namoro. Eu fiquei a saber coisas que o incomodava em mim, no meu dia-a-dia, que ele em quase 7 anos nunca me tinha dito. E que o incomodava mesmo. Aquela coisa, sabes? Se não tivesses filhos, a vossa relação teria sido diferente? Não. Eu acho que não. Não, porque nós também tínhamos uma coisa que era... Os meus filhos iam e vão para o pai de 15 em 15 dias. E nós, desde o início, sempre decidimos, ok, quando estamos com os miúdos, vamos sair com eles. Quando estão Quando sozinhos, estamos é para sozinhos, vocês. vamos namorar. E nós, a maior parte das vezes, no fim de semana, nós chegamos a passar fins de semana para Guimarães, para a Serra da Estrela. Fizemos de fim de semana só nossos. Portanto, nós conseguimos ali encontrar um equilíbrio. Portanto, eu acho sinceramente que se eu não tivesse filhos, a única coisa que poderia ter sido diferente era eu ter engravidado ou ele ter sido pai, ou algo do género. Porque, de resto, no dia-a-dia, acho que não... Quem ama uma mulher com filhos pode tornar-se uma pessoa melhor? Eu acho que sim. Que Assim, não tem que ser, eu acho que não tem que ser... Como é que eu devo explicar? Para se tornar uma pessoa melhor, tu tens que querer ser uma pessoa melhor. Independentemente de amares uma mulher com filhos ou amares uma mulher sem filhos. Mas tu vais encontrar realidades diferentes, vivências diferentes, agora, rotinas quando amas diferentes. uma mulher com filhos, quando entras na vida de uma mulher com filhos, e principalmente quando vais viver para debaixo do mesmo teto que essa mulher e os filhos dela, tu deparas-te com realidades completamente diferentes. Porque eu sou uma pessoa enquanto namorada e sou uma pessoa enquanto mãe. Porque eu, enquanto amiga, sou super divertida e super bem disposta e digo as neiras atrás das neiras e gosto de fazer a palhaça, mas enquanto mãe tenho que manter a minha postura enquanto mãe. Responsabilidade. Nunca esquecendo que eu sou mãe solteira, tenho 2 homens em casa e fiz questão de me impor há 10 anos atrás, sempre a pensar, se eu der muita abertura, se eu der muitas asas e muito abuso, daqui para uns tempos estou sujeita a estar a levar um sopapo dos miúdos. Porque eu sou mulher e eles são homens. E se eu não impunha ali limites, muito provavelmente, não sei, isto também não tenciono de saber, mas muito provavelmente que eles podiam ali a da altura virarem-se a mim, se eu tivesse feito as coisas de forma diferente. Sentes isso? Não sinto isso em relação aos meus filhos, sinto isso em relação à sociedade. Ok. Sabes? Porque se eu fosse a permitir tudo aquilo que os meus filhos queriam que eu permitisse entre os 14 e 18 anos,
Se calhar quando chegasse ali aos 18 anos, como chegou agora do Diogo e aos 20 do Pedro, queria pôr um travão e já ladeira abaixo. Eles é que me punham um travão a mim. Mas porque na sociedade é normal. Eu vejo casos de adultos que tiveram uma educação em pequenos tão... Era aquilo que a gente estava a falar da última vez. Nem tanto ao mar, nem tanto à serra. Tem que haver um equilíbrio, não é? Tu não podes ser rígida como antigamente, mas acho que também não devemos ser tão deixa andar como é agora. Percebes? Principalmente porque muito do deixa andar hoje em dia, os miúdos não têm noção que vai haver, não têm limites, e depois quando fazem alguma asneira não têm noção das consequências, porque vem a mãe e o pai resolver. Eu ainda há dias disse ao meu filho, disse, ok, voltaste à escola, adormeceste, desfasca-te. Chegar ao fim do ano e reprovar é um problema que é teu. Se ficar algum módulo por fazer, é um problema que é teu. Não gostas da escola? Temos pena. Mas se continuares assim, estás sujeito a chegar ao final do ano e tens que andar mais um ano na escola. Oh, que chato. Porque vais continuar. Na tua relação, aceitaste a outra pessoa educar os teus filhos? A outra pessoa nunca quis educar os meus filhos. Por opção? Por opção. O meu ex-namorado disse... Nunca... Foram exatamente estas as palavras dele. Eu nunca hei de deixar que falte rigorosamente nada aos teus filhos. No entanto, eles têm pai e têm mãe. Quem tem que lhes dar a educação é o pai e a mãe. Sim, e concordo. Eu sou filha de pais separados e confesso que Às vezes, hoje nunca tive qualquer problema, porque cada macaco sabe o seu galho. Quando ele não concordava com alguma atitude deles, ou com alguma atitude até minha para com eles, ele vinha ter comigo, esperava que estivéssemos a sós e dizia-me, olha, eu acho que eles deviam fazer assim, 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 ou acho que tu... Ele uma vez disse-me assim, sabes, Bárbara, eu acho que tu és um bocado rígida com eles, muito dura com eles, mas se calhar também tem que ser assim, porque são dois homens, e se tu não te impuseres agora, daqui a uns anos... Mas ele efetivamente achava que eu era um bocado dura com eles, que eu era um bocadinho inflexível ali com eles. Então é mais fácil amar uma mulher sem filhos, com filhos? Eu acho que é igual. Eu acho que isto é da cabeça das pessoas. E da cabeça das pessoas, a nível de ser fácil ou não, eu acho que é igual. Acho que é mais a pessoa estar ou não preparado para o que vem dali. Mas, por exemplo, achas que há mais, por acaso não sei esta estatística, poderíamos confirmar que há mais mulheres com filhos sozinhas ou mais homens com filhos? Isto porque, estando dentro de ambas as realidades e tudo o que me chega a mim como clientes, eu noto que é muito mais difícil uma mulher aceitar o mundo de um homem com filhos do que um homem aceitar o da mulher. E porquê? O homem respeita, poderíamos abrir aqui muitos parênteses, porque não quero responsabilidades, isso é teu, não é meu, o pacote é teu, desenrasca tu, não queres saber. A mulher quer tanto fazer parte do mundo do homem, que se o filho ou a filha estiverem lá, vai começar ou a ciumeira, ou não aceitar os limites e imposições que há de pais para filhos. Eu noto muito isso, porque chega até a mim mulheres que não conseguem aceitar a relação do pai com os filhos. Sim, com os filhos se for filhas. Se for filhas, noto que não entendem ou há muito conflito. Mas falas é a mulher em questão, conflito com a filha da pessoa? Não, com o pai. Mas neste caso, na relação de
tentar colocar limites entre pai e filhos. Isso nunca pode acontecer. Ou seja, por isso é que eu estou a dizer, é mais difícil uma mulher aceitar uma relação de homem com filhos do que Eu acho que é porque uma contrário. mulher já por natureza gosta de... E se o homem fosse assim, já não seria tão bem visto. Se o homem começasse a opinar sobre os filhos da mulher, de tu não deves fazer isto, acho que a coisa também Acho que aí isso não... também depende daquilo que tu permites. Da mesma maneira numa Certo. relação. O homem só... A relação de um homem com uma mulher ou de uma mulher com um homem só se torna tóxica se a outra parte permitir. Uhum. Não é? Porque se a outra parte permitir, ele vai continuar. Se a outra parte não permitir, vai... Ou seja, acho que isso depende dos limites que tu impões na relação com a pessoa que estás. Imagina. Qualquer mulher e qualquer homem tem que perceber que a partir do momento em que entram na vida da outra pessoa, há ali uma história. Há uma história Há para pessoas. trás. Há pessoas para trás. E não há como, e não, nunca vai Não há como ser, pegar numa borracha e apagar aquelas pessoas. nunca vai ser o pai, a filha. É o pai, a filha, a ex-mulher. Sim. Não há como tirar a equação da ex-mulher. Não. Isto em constelações, por exemplo, familiares, nós nunca podemos tirar ninguém deste padrão. Não pode. Aquela filha vem de uma relação. Sim. E o homem que chega até nós vem de outra relação. E assim sucessivamente. Portanto, todos têm que saber qual é o seu papel, todos têm que saber qual é o seu lugar. E era para dizer, todos têm que saber essencialmente qual é o seu lugar. Porque A mulher não pode ir para o lugar Não, da ex-mulher. não. A mulher não pode ir para o lugar da filha. O mesmo o homem não pode ir para o lugar do ex-marido. O homem não pode ir para o lugar do Eu filho. dou-te um exemplo. O meu ex-namorado nunca permitiu que os meus filhos o chamassem de pai. Não, nunca permitiu. Ele sempre disse: eu gosto muito deles e nunca lhes hei de deixar faltar com nada, mas eles têm pai e eles não têm que me chamar de pai a mim, por muito mais que aquela fosse a figura paterna deles no dia a dia, percebes? Portanto, acho que também é muito por aí. É saber ocupar o seu lugar. No meu caso, o meu ex-namorado sempre soube que ele era meu namorado, poderia ser a figura paterna ou a figura masculina, acho que é mais por aí, a figura masculina deles, mas eles têm pai. E ele dizia, vocês têm pai. Exatamente. Não sou eu que tenho que vos dar a educação. Ele impunha os seus limites, ok? Que às vezes até nem impunha, eles às vezes esticavam-se um bocado. Tinha que ser eu a chegar lá e dizer, já chega, já estão a esticar, já estão a abusar um bocado. Mas ele sempre soube ocupar o lugar dele. E nunca quis ocupar o lugar que já estava ocupado, que é do pai deles. E eu também sempre deixei isso bem, acho que também parte de quem tem filhos, seja a mulher, seja o homem. Eu tenho 3 filhos, sim, mas sempre deixei muito explícito a relação que eu tenho com o pai dos meus filhos é só o pai dos meus filhos. E tenho que lidar a vida toda com isso. Mesmo que a minha relação com o pai dos meus filhos não seja a melhor, porque já houve uma fase, agora até está cordial, digamos assim, mas houve uma altura em que nós quase não conseguíamos falar, porque sempre que a gente abria a boca um para o outro era para nos atacarmos, e então eu preferia, como eu sempre disse desde o início, eu prefiro ter paz do que ter razão. Por muito mais que eu pudesse ter razão, eu preferia ter a minha paz. Deixa lá ficar com a razão dele, eu prefiro ficar com a minha paz. Percebes? Acho que é saberem ocupar cada um o seu lugar. E principalmente, no caso de uma mãe ou de um pai, explicar aos filhos que, atenção meu menino, porque o teu lugar é aqui. Há uma linha que separa. Bárbara, o que é que tu dirias a uma mulher com filhos que está há muito tempo sozinha? O que é que tu dirias a quem quer voltar a amar?
quem quer abrir espaço, até porque muitas vezes a mulher não abre porque tem medo ou receio que, ai, quem vier tem que me aceitar, ou se calhar nem vale a pena acreditar no amor, porque não vou voltar a ter alguém que me ama a mim e aos meus filhos. O que é que tu dirias a alguém assim? Olha, primeiro, a primeira coisa que eu dizia era: não te foques na parte negativa, porque isso de desacreditar no amor não vale a pena. Mas acho que essencialmente é porque é que essa mulher está sozinha há tanto tempo? Porque prefere a paz dela? Porque não apareceu ainda alguém que lhe acrescentasse? Porque aprendeu a dizer não? Porque aprendeu a dizer não? E se aprendeu a dizer não, diz que não a quê? Ao amor? O que é que ela quer evitar? É por aí. Porque, por exemplo, na prática, digamos assim, eu estou sozinha há 2 anos. Foi quando o meu ex-namorado saiu de casa, não é? Entretanto, entrou uma pessoa na minha vida, certo? Mas eu continuo sozinha. Continuo sozinha porquê? Independentemente de eu ter percebido ou não que essa pessoa não era homem para a minha vida, ou não querer essa pessoa na minha vida neste momento, eu podia perfeitamente abrir a porta, ou melhor, eu não fechei a porta ao amor. Se calhar estou mais seletiva. Porque se calhar hoje amo-me em primeiro lugar. Acho que é por aí. Muito bem. Bárbara, vou aproveitar que tu disseste aí uma frase muito bonita de abrir a porta. O que é que tu dizes de nós abrirmos assim uma tertúlia, provocar assim um momento em que várias mães pudessem vir partilhar histórias connosco? Ser assim, até quem sabe poderia ser o próximo podcast com Não. várias mães a partilhar, se calhar, a dificuldade que Será que tiveram. elas querem? Eu acho que sim. Será que Eu querem? acho que sim. Se calhar não. Partilhar as suas dificuldades, desafios que tiveram, o que é que passaram, acho que seria um bom desafio, Eu acho quem que sim. sabe? Porque isto é o espelho de tantas mães que estão desse lado, não Eu acho que achas? sim. Eu acho que sim. Eu acho que seria uma excelente ideia, um convite para se juntarem a nós um dia destes. Vamos ver quando ainda, não se sabe. Mas O desafio está o lançado. desafio está lançado. Portanto, todas as mães que virem, mães ou pais, Ou podemos pais. deixar aqui também, Mães ou pais. que virem este podcast, que chegaram até aqui e que queiram partilhar a vossa história, que estão à vontade a aparecer atrás das câmaras, claramente. Se não estiverem à vontade, a gente empurra na mesma para aqui, não há problema nenhum. Mas acho que seria muito, muito bom. Vamos fazer com que as vossas vozes cheguem aos 4 cantos do mundo, Eu acho que sim. porque isto tem que ser um tema que tem que ser levantado para cima da mesa, tem que deixar de ser tabu, tem que ter voz ativa, voz alta na sociedade e jamais devemos ser castradas. Eu não sou mãe, mas tantas vezes levo esse amor ao peito porque tenho afilhados, tenho o meu namorado que tem filhos, amo-os incondicionalmente e estou muitas vezes, portanto, com esse coração também aqui deste lado. Mas obrigada, Bárbara. Obrigada eu, mais uma vez. O desafio está lançado, portanto, vamos encerrar este podcast. Obrigado por estarem mais uma vez desse lado. Portanto, quem sabe, vamos ver o que é que vai ser lançado aqui no próximo. E já sabem, podem deixar as vossas dicas, podem enviar mensagem à Bárbara, seguir a Bárbara. Vamos deixar aqui as redes sociais. Portanto, é acompanharem-nos. Partilharem muito, se fizerem sentido para vocês, claro. E continuarem com os maravilhosos feedbacks que nos têm dado nestes últimos episódios. Um beijinho e até Beijinho. breve.